o que gera confusão, né? A confusão gera esses nomes diferentes para as mesmas coisas. A confusão gera as pessoas confundirem engenharia de manutenção com gestão de manutenção. São coisas diferentes. Então, se tu pegar, vou contratar um engenheiro de manutenção, vou botar ele aqui na planta. Tá, beleza. Tu acha que esse engenheiro vai ficar ligado a todos os ativos? Não, não vai. Ele vai pegar ou uma linha, ou ele vai pegar... Eu não estou falando só engenheiro de manutenção. Engenheiro de manutenção, engenheiro de confiabilidade. Ele não vai ficar ligado a todos os ativos. Então, a percepção e a dedicação dele fica restrita a algumas máquinas, alguns equipamentos. Sejam eles de criticidade A, geralmente, né? Que são críticos para a planta, etc. Né? Isso depende muito da empresa se tem condição de fazer esse tipo de investimento. E ele vai focar naquilo ali. E dali ele vai conseguir se dedicar de uma forma prioritária, olhando sempre para aqueles equipamentos, vai conseguir extrair alguns dados muito relevantes, etc. Bom, legal, vai sair, vai calcular MTBF, vai calcular MTTR, vai calcular MTTF, se for o caso, dependendo da indústria, vai calcular confiabilidade, vai calcular disponibilidade, pode calcular até disponibilidade por equipamento e a disponibilidade inerente, completamente descorrelacionada do operacional da máquina. Né? Tu calcula só a disponibilidade física do ativo, se ele operou ou não, né? Descorrelacionada do operacional. Então, bom, se tua empresa, ela, sei lá, ela carrega carvão. Então, tem momentos que ela está girando e não está carregando carvão. Né? Então, o cálculo de disponibilidade operacional é diferente do cálculo de disponibilidade inerente. Por isso que o gestor de manutenção não vai ficar fazendo cálculo de disponibilidade inerente. Ele quer saber o tempo total de parada da máquina, ele não quer saber só do MTTR. Né? Então, inclui tempo logístico, etc. Algo que eu já expliquei em algumas aulas. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, quando eu te vendo um conceito, ou te ensino um conceito de engenharia de manutenção, que é importante para engenharia de manutenção, e tu começa, como gestor de manutenção, a querer fazer coisas de engenharia de manutenção na gestão de manutenção, tu geralmente não consegue. Então, tu achar que tu vai fazer gestão de manutenção de uma planta inteira, com cálculo de confiabilidade da planta inteira, tu está no mundo da lua, tu não vai conseguir fazer isso. Não tem como fazer isso. Não é viável fazer isso. Então, o conhecimento que foi inserido de RCM, de manutenção centrada na confiabilidade, ele foi inserido como um sistema, mas ele não é um sistema, ele é uma ferramenta. O RCM aplicado na indústria de avião é completamente diferente do RCM de indústria da nossa indústria que a gente conhece, né? A indústria normal. E aí entra portuária, logística, sucroalcooleira, adubo, manufatura e tantas outras, todas as indústrias na realidade. Então, a confiabilidade como uma ferramenta, né? Quando tu aplica como uma ferramenta para alguns ativos, tu vai ter ótimos retornos sobre aqueles ativos. Mas pensar em 10, 15, 20% dos teus ativos é uma ideia absurda, não tem como fazer isso. Eu vou explicar isso em outra live, mas por que não tem como fazer isso? Porque a cobrança da indústria aeronáutica, que justifica, né, conseguir trabalhar dentro de um processo de RCM feito pela própria dona da aeronave, que não é feito pela manutenção, isso é uma confusão, né? As normativas que envolvem o sistema aeronáutico forçam isso a acontecer. Então tem que ser assim. Diferente da indústria. A indústria não é assim. A indústria não tem uma normativa lá do governo, uma lei, impondo um processo, um procedimento para te fazer manutenção dos teus equipamentos. A grande maioria das indústrias no país, né, indústrias normais, eu não estou falando de indústria aeronáutica, tu não vai conseguir convencer tão fácil as pessoas que tem que parar agora para fazer manutenção, porque a probabilidade de falhar não é assim que funciona. E sem
sem contar os sistemas de redundância que existem dentro da própria configuração do projeto das aeronaves.